Indy. Estamos curtindo a 14ª etapa, o Grande Prêmio de Kentucky. Nós estamos chegando à metade da corrida, aí você vê a confusão nos boxes. Uma corrida onde o Vitor Meira vai lutando pela vitória, pela liderança. Tivemos a segunda parada para a troca de pneus e reabastecimento. E lá atrás, Ryan Hunter-Reay acabou rodando. O Scott Dixon, neste momento, é o primeiro colocado. O Dan Elder é o segundo. O Marco Andretti é o terceiro. O Vitor Meira vai ocupando a 4ª colocação. Hideki Muto é o quinto. Ryan Briscoe é o sexto. Tony Kanaan, bem nessa parada, é o 7º colocado. Bud Rice é o 8º. Você vê problemas também com o Just Wilson. O Hélio Castro Neves vem pela 9ª colocação. Com relação aos outros brasileiros, neste Grande Prêmio de Kentucky, o Jaime Câmara é o 17º. Henrique Bernold é o 18º. Bruno Junqueira é o 21º. Mário Moraes na 24ª colocação. O Vitor Meira já chegou a liderar a prova, vem num ótimo ritmo, junto com os dois pilotos da Chip Ganassi, e perdeu a 3ª colocação nos boxes para o Celso Miranda. Você vê como é que é difícil a posição, né, no pit. O Vitor está lá no meio e a equipe também não trabalha lá muito rápido. E aí a gente vê ele perder no pit stop 2 vezes já posições para seus oponentes. Vamos ver se o bom acerto que ele tem para a pista resolve a vida, porque ele está realmente muito rápido e pode passar o Marco Andretti. Tinha inclusive uma boa vantagem em relação ao norte-americano na última sequência de voltas. Fórmula Indy 2008, a fórmula da emoção. Cartão Ipiranga. Peça já o seu. Daqui a pouquinho vamos para a relargada. Vamos ver a atitude do Vitor para cima do Marco Andretti. É importante demais já ultrapassar o Marco Andretti para continuar a caça dos dois pilotos da Chip Ganassi. E vai ganhando velocidade. Aí você vê o Just Wilson parado nos boxes. Parece que vamos ter a relargada nesta volta, hein? Você tem aí o áudio ambiente aumentando giros dos motores e vai ser fim de prova para o Just Wilson, Willy Hermann. Pois é, Theo, e um momento bastante difícil da equipe Newman-Haas-Lanigan, primeiro em função dos acidentes. Os dois carros, tanto do Justin Wilson quanto do Graham Rahal, bateram nos testes. E ainda neste final de semana, pela preocupação com o estado de saúde de um dos proprietários da equipe, do Paul Newman, que estava hospitalizado e parece que foi para casa em estado bastante grave. O Paul Newman estava hospitalizado no hospital de Nova York, tinha feito mais uma quimioterapia, ele que tem câncer, e disse: olha, eu prefiro ir para casa, sei que eu não tenho muito tempo de vida, eu quero morrer em casa. Vamos para a relargada, recomeçando em altíssima velocidade o Grande Prêmio de Kentucky. Vamos ver o Vitor, olha como ele está com apetite para cima do Marco Andretti. Bandeira verde, já vai o Vitor Meira, mas ali por baixo vai aparecendo o Ryan Briscoe, hein? Cresce na prova o Ryan Briscoe, estava em 6º lugar, vai para cima do Meira. Ryan Briscoe vai para cima do Vitor Meira, lá na frente tem Scott Dixon. O segundo é Dan Eldon. É muito bom o Grande Prêmio de Kentucky, hein? Emoção pura para você da Fórmula Indy. Olha lá na frente a briga entre os dois pilotos da Chip Ganassi. O Ed Captain volta a crescer na corrida. Vai tentando ali o Vitor Meira recuperar a posição, vai para cima, tá aí o Vitor. Tá aí o Vitor sendo atacado, o Vitor vai buscando de novo a posição. O primeiro é o Scott Dixon, o segundo é Dan Eldon. O Marco Andretti vai ocupando ali a 3ª colocação. Você vê que briga boa pela 3ª colocação. Interessante o jeito que na relargada o Vitor não está conseguindo velocidade, mas logo depois de uma volta ele consegue se equiparar aí ao ritmo dos mais rápidos. Isso significa que pode ter uma diferença até em relação de marchas o carro número 4 para conseguir andar lá na frente. Vamos ver agora que ele caiu um pouco na classificação, se ele consegue andar bem também no tráfego. O Marco Andretti passa a ser o segundo colocado, hein? Ganhando, não deixa de ser bom isso, porque ele vai para cima do Scott Dixon. E aí você vê o Tony Kanaan, que começa a crescer na corrida, botando pressão em cima do Vitor Meira, hein? Nessa relargada não está bem o Vitor Meira, não consegue acompanhar os primeiros colocados. Ele foi ultrapassado pelo Ryan Briscoe. Você vê que o Ryan Briscoe está ali, ó. Ele vai tentando buscar o Ryan Briscoe. Nós temos então o Scott Dixon, o segundo Marco Andretti, o terceiro o Dan Eldon. Depois vai aparecendo o Ryan Briscoe e aí o Vitor Meira. Depois aparecendo o Tony Kanaan. É o 6º colocado o Tony. O Hélio Castro Neves vem em 11º. Temos 92 voltas completadas de 200 voltas. Fórmula Indy 2008. A fórmula da emoção. Victory, seja o melhor hoje. Olha que ótima aproximação do Marco Andretti, hein? Bota uma pressão danada o Marco Andretti em cima do Scott Dixon. Tá aí na imagem para você. E olha o Vitor, como já vai uma de novo do Ryan Briscoe.
volta a crescer na corrida, como disse o Celso. Já temos aí 3 voltas depois da última bandeira amarela e ele vai que vai para cima do Ryan Briscoe. Vai tentando buscar de novo a sua 4ª colocação para botar a pressão em cima do Dan Weldon. O Tony Kanaan vai ocupando a 6ª posição. O Ed Carpenter vai lutando ali atrás, você viu? Com o Bud Rice pela 8ª posição. E essa é a briga pela liderança da prova. Marco Andretti. Já abre o Marco Andretti. Vai para cima do Dixon. Vai para cima do líder. Líder da prova e líder do campeonato. Praticamente não tem diferença entre os 2 primeiros colocados. E o Marco Andretti não negocia, hein? Piloto agressivo. E às vezes com essa agressividade até perigoso. Você vê que ele tenta buscar o vácuo. Olha o Marco, vem de um lado, vem de outro. Não tem espaço. Sensacional a briga pela liderança da prova. Isso é o primeiro. Marco Andretti é o segundo. Você vê que já vai buscando o vácuo mais uma vez. Já vem pela reta oposta. Tenta encontrar um espaço para colocar de lado o seu carro da Andretti Green. É uma briga entre a Chip Ganassi e a Andretti Green. E o Vitor Meira lá atrás vai buscando ganhar mais uma posição. Essa é a briga que vale a liderança da prova. Não há diferença. O Vitor já vem lado a lado com o Ryan Briscoe para buscar de novo a 4ª colocação. Você tem o Dan Weldon sozinho. Aí depois aparecendo o Ryan Briscoe e o Vitor Meira. Você vai agora de carona com o Marco Andretti na caça do líder. Ótimo grande prêmio de Kentucky. A emoção pura da Fórmula Indy para você nessa 14ª etapa. E essa briga é boa porque já vai encostar o Dan Weldon e vai trazer com ele o Ryan Briscoe e o Vitor. Agora parece que decidiu ir para cima definitivamente no Scott Dixon. Vai tentando pegar o vácuo, por fora vai tentando ali o Marco Andretti. Impressionante como voltou voando depois da 2ª parada para o reabastecimento e troca de pneus, o Marco Andretti. O Marco muito rápido e os outros carros da Andretti Green também. Agora repare que nas curvas o Marco tem que sair da traseira do carro do Scott Dixon para conseguir pressão aerodinâmica suficiente para seguir aí, ó, nas retas, embutido na traseira do carro número 9, Theo. Esses são os 2 primeiros colocados. Você vai curtindo tudo aqui na Band e também no Band Esportes. Brasileirão 2008 aqui na Band. Amanhã, a partir das 3h30 da tarde, tem Botafogo e Palmeiras para todo o Brasil, menos para a cidade do Rio de Janeiro, que vai ficar com Vitória e Vasco. Já vem de novo o Marco Andretti. E o Vitor já vai ganhando a 4ª colocação, hein? O Vitor Meira já é o 4º colocado. Deixa para trás o Ryan Briscoe. Olha o Marco ali, ó, trabalhando com o volante do seu carro, buscando um espaço para tentar a ultrapassagem, Viri. E você vê a diferença de conduta. O Marco Andretti, ele não espera para um momento para ultrapassar. Ele simplesmente encosta e quer ultrapassar. Isso acaba, quando ele anda lado a lado, favorecendo quem vem atrás. Agora, uma outra coisa, Théo, o sol está se pondo. Tem uma determinada posição na pista em que os carros vêm olhando de frente para o sol. Se pegarem retardatários naquele momento, naquela reta de frente para o sol, vai ser difícil. Isso talvez explique a melhora de rendimento dos carros da Andretti Green. Quem sabe não acharam aí a temperatura certa, a pressão certa de pneus e também de aerodinâmica para andar nesse lado da pista que já está com uma sombra bem grande. O Hélio Castro Neves é o 10º colocado, sendo pressionado. Você tem a imagem pelo AJ Foyt. Vitor Meira já vai ocupando ali a 4ª colocação. O Tony Kanaan é o 6º. Você está vendo o Will Power, que abandonou logo no início da prova. Daqui a pouquinho o Celso Miranda trazendo a palavra do Will Power, enquanto vai o Marco Andretti lado a lado com o Scott Dixon. Não deu ainda para passagem, mas agora ele vai para cima, hein? Vai para cima e o Dan Weldon já vai se aproximando. Que ótima briga pela liderança da prova. Essa é a Fórmula Indy com sua emoção pura e você curtindo tudo aqui na Band e no Band Esportes. Não há diferença entre os 2 primeiros colocados. Já recolheu de novo o Marco Andretti. Dan Weldon se aproximou, hein? A diferença do Dan Weldon, do Marco Andretti para o Dan Weldon, de apenas 6 décimos. O Vitor Meira vem pela 4ª colocação, vai buscando a aproximação também em cima do Dan Weldon. A diferença é de 6 décimos. Aí o Ernesto Viso nos boxes. CQC, a cada semana a moral desses caras aumenta ainda mais. CQC especial de Olimpíada. Segunda, 15 para as 10 da noite, aqui na Band. Vamos ver o que o Felipe Andreoli anda aprontando em Pequim. Estamos agora a 96 voltas do final. Daqui a pouquinho começando a melhor cobertura das Olimpíadas, dos Jogos Olímpicos de Pequim, aqui na Band. Primeira emoção pura da Fórmula Indy.
O Will Power teve problema no acionamento do amortecedor do carro dele, mas isso em função do toque que ele já havia dado, inclusive. Agora, de novo, eu destaco essa questão aerodinâmica aí que faz com que o Marco Andretti nas curvas tenha de abrir um pouco para conseguir pressão aerodinâmica. Depois, ó, ele embute na traseira do Scott Dixon. Não sei se ele quer ultrapassar ou se ele está esperando o melhor momento para isso, porque o Dixon defende sempre o lado interno da pista, o lado mais curto. Ó, chegando em retardatário, talvez seja agora. E aí ele vai ter que, não vai abrir não, ó, vai tentar colocar por dentro, ó. Porque desde o começo da prova, o Dixon está trabalhando mais no lado de baixo. Você vê que ele subiu um pouquinho, deixou para trás o Ernesto Viso. O Marco Andretti vai colocando por dentro ali. Esse é complicado, esse venezuelano é complicado o venezuelano. Você viu de novo a questão aerodinâmica. Ele não pôde colocar do lado certo, porque ele tem um carro mais lento, criando turbulência na frente do carro dele. Ó, ele precisou ir para o lado de fora para conseguir a assento aerodinâmica e agora sim velocidade para terminar a ultrapassagem. E com certeza o Dan Weldon vai colar. E olha, isso é a receita para uma ultrapassagem no final da corrida. O carro do Dan Weldon, ou melhor, do Scott Dixon, funciona melhor no lado baixo, no lado de dentro da pista. Pelo jeito, o único jeito de ganhar essa posição vai ser se conseguir enfiar o carro por baixo. Vai ultrapassando ali, o venezuelano perdeu um tempo danado, o Marco Andretti. Ali a Danica vai para os boxes. A Danica que não faz uma boa corrida, é a 14ª colocada. Com relação aos outros brasileiros, você vê que o Vitor Meira é o 4º colocado, o Tony Kanaan vai ocupando a 6ª posição, o Hélio Castro Neves é o 9º, o Bruno Junqueira cresce ao 16º, Henrique Bernoldi é o 19º, Jaime Câmara é o 21º, o Mário Moraes vai ocupando a 22ª colocação. Olha só o Ernesto Viso ali, o trabalho que ele dá também para o Dan Weldon. Vai voltando a pista Danica Patrick. Na última volta, 24.6 o Dixon, 24.7 o Marco Andretti, Dan Weldon 20.8, o Vitor 24.5. Por isso o Vitor se ultrapassar, e vem bem, hein? Vem bem para ultrapassar o Ernesto Viso e para colar no Dan Weldon, para daqui a pouquinho lutar pela 3ª colocação. Todo mundo fica meio arrepiado na hora de passar o Ernesto Viso. Ele fica balançando o carro, vai para tudo que é lado, ele é imprevisível. Por isso todo mundo respira, conta até 10 para depois ultrapassar. Dan Weldon foi, é a vez do Vitor. Fórmula Indy 2008, a fórmula da emoção. SBP, o preferido do Brasil, também na versão elétrico. 89 voltas para o final da prova. Tivemos 2 paradas para troca de pneus e reabastecimento. O Marco, depois de deixar para trás o Ernesto Viso, que é carne de pescoço, já vai se aproximando de novo do Scott Dixon. E o Marco Andretti é um piloto muito rápido, busca a sua primeira vitória nesta temporada, não faz uma boa temporada, não negocia e vai para cima, hein? Olha como chegou com uma velocidade impressionante em cima do Scott Dixon. E daqui a pouquinho tem retardatário. Vamos sentir um pouquinho aí a saúde do motor do Scott Dixon. Vai de novo o Marco Andretti. Esses são os 2 primeiros colocados, já retardatário. O Vitor é o 4º, está a 6 décimos do 3º Dan Weldon. Aí não tem diferença como você vê na imagem. Ótima corrida, mais uma ótima corrida na Fórmula Indy. Seria importante demais o Hélio Castro Neves crescer. É o 9º colocado, ele que é o 2º colocado no campeonato. 65 pontos atrás do Scott Dixon. Ainda estão em jogo 212 pontos. Apesar que nesta altura do campeonato, o Dixon muito próximo de ganhar os 3 pontos pelo maior número de voltas lideradas. Já faturou, Theo. Já tem esses 3 pontos, vai ampliando a vantagem em cima do Hélio Castro Neves na luta pelo título deste ano. Ali é tranquilo. Espanhol Al Serviar, piloto mais... Vai sendo ultrapassado pelo Dixon, vai ser ultrapassado agora pelo Marco Andretti. 1.1 a diferença do Marco Andretti para o Dan Weldon. Do Dan Weldon para o Vitor Meira, 6 décimos. O Tony Kanaan está em 5º, está 5 décimos atrás do Vitor Meira. Os carros realmente da Andretti Green, depois da segunda parada, voltaram com um ritmo muito melhor. Eles mudaram o stagger, a diferença de circunferência das rodas do lado interno para o lado externo. Isso fez com que o carro tivesse um pouco mais de estabilidade. Pelo menos a gente pode ver, ó, o Tony Kanaan andando na frente do Ed Carpenter. O Ed Carpenter que chegou a brigar pela 4ª colocação. Agora os dois aí brigando pelo 5º lugar. Olha o Ed Carpenter. Também faz uma boa prova para cima do Tony Kanaan. Uma das melhores corridas em circuitos ovais, hein? Uma ótima prova, uma prova de muito ataque, tanto na frente, nas posições intermediárias. Você tá vendo aí, ó. Você viu o Ed Carpenter para cima do Tony e agora já tem a imagem pela linha. Dixon primeiro.
Andretti, por enquanto, é o segundo. Será que vai ser agora? Olha ali, você vê como balança o carro do Scott Dixon, mas balança muito mais o carro do Marco Andretti. Essa é uma pista que traz um desafio muito grande para os engenheiros, que é a questão aerodinâmica e também em termos da parte mecânica do carro, que ele balança demais, sobe e desce, tanto que a gente pode perceber aí pela altura dos carros, bem diferente daquelas que a gente viu no Texas e também em Homestead na abertura da temporada. De novo o ataque aberto. Scott Dixon venceu 5 vezes nessa temporada. Vai buscando a sua 6ª vitória, largou 6 vezes na pole position. É uma temporada fantástica do neozelandês. Olha o Vitor tentando aproximação em cima do Dan Weldon. Vai tirando. É impressionante como cresce na prova o Ed Capter. O Tony Kanaan, por enquanto, é o 5º colocado, muito pressionado pelo Ed Capter. Ryan Briscoe vem pela 7ª colocação. O Hideki Muto é o 8º colocado, Hélio Castro Neves é o 9º. 2008, a fórmula da emoção. Sol, patrocinadora oficial do Comitê Olímpico Brasileiro. Cerveja Sol. Daniela Sicarelli faz a festa com Vini e uma galera show de bola. Quem pode mais? Amanhã, 1h15 da tarde, aqui na Band. E no último domingo deste mês, voltando o campeonato italiano. O Milan agora tem Pato, tem Kaká e tem Ronaldinho Gaúcho. Por falar em Ronaldinho Gaúcho e Pato, você vai ter nesta madrugada de sábado para domingo às 6 da manhã, Brasil e Nova Zelândia. Olha o Marco Andretti para cima do Scott Dixon. E para ganhar a posição. Scott Dixon ficou lento. Ficou lento o Scott Dixon. Vai sendo ultrapassado pelo Dan Weldon. Ficou lento o Scott Dixon. Não sei se cometeu algum erro, se é pneu sujo, mas foi ultrapassado de uma forma até fácil pelo Marco Andretti. Vamos ver o Vitor agora para cima dele. Também já foi ultrapassado pelo seu companheiro. Vamos ver o Vitor agora para cima do Scott Dixon. Vai que vai a caça o Vitor para ganhar a 3ª colocação. Já coloca de lado o Vitor para ser o 3º colocado. Por dentro ali o Scott Dixon. Já vem o Vitor buscando a 3ª posição. Ele, Scott Dixon. Por enquanto não conseguiu. Quem sabe agora? Já coloca um piquinho na frente. Lado a lado. Scott Dixon por baixo. O Vitor Meira por cima. Quase o toque. Ainda não conseguiu o Vitor. Estamos a 77 voltas do final da prova. Ali vai ficar um pouco mais complicado. Sujou um pouco os pneus. Mas quem sabe agora? Interessante é que ficou lento e depois ganhou velocidade o carro do Scott Dixon. É que o Marco Andretti fez uma manobra muito inteligente. Já que o Dixon estava defendendo o lado interno, ele aprontou uma armadilha para ele e o Dixon caiu. Ele colocou ele do lado interno na hora em que o retardatário, o Henrique Bernoldi, estava pelo lado interno. E aí o Dixon teve que tirar o pé. Por isso ele foi embora, sumiu. E agora de novo o Dixon retoma a velocidade. Erro talvez, ou indicar não bem colocada do spotter do Scott Dixon, que não avisou dessa aproximação no lado de baixo da pista do Bernoldi. Veja só. Aí está o momento da ultrapassagem, Vili Hermann. Pois é, você vê exatamente isso. O Marco Andretti, percebendo o carro lento do lado de dentro, não teve dúvida, se colocou do lado do Scott Dixon, que teve que tirar o pé, não teve outra saída. E lógico, brigando pelo título, o Scott Dixon não ia arriscar dar uma espremida no Marco Andretti. E o Scott Dixon agora se aproxima do Dan Weldon. A diferença na volta anterior do Marco Andretti para o Dan Weldon, 9 décimos. Do Dan Weldon para o Scott Dixon, 2 décimos. Do Dixon para o Meira, 1 décimo. Aí depois vem o Tony Kanaan, 6 décimos atrás. Ed Capter é o 6º, Ryan Briscoe é o 7º, Hideki Muto é o 8º, AJ Foyt é o 9º, o Hélio Castro Neves na 10ª colocação. Esse é o Dixon. Aí você vê a Danica Patrick mais uma vez. Bruno Joqueira vai ocupando a 15ª posição, está atrás da Tara. Depois tem o Jaime Câmara em 20º lugar. Aí você está vendo mais uma vez a Danica Patrick, tem uma corrida complicada. Você vê a aproximação também do Scott Dixon. Depois nós temos em 21º Mário Moraes, o Henrique Bernoldi é o 22º. Essa é a situação dos brasileiros neste momento. A Danica, 17ª colocada. Então, mais umas 9 voltas, mais uma sequência de pitstops para reabastecimento e troca de pneus. E aí vamos ver se a equipe Chip Ganassi tem condições de fazer de novo, né, o que já fez outras vezes, que é colocar o Dixon na primeira colocação, até destacando a posição do pit do Scott Dixon. Talvez por isso, lembrando aquilo que o Vili falou, ele não brigou tanto para se manter na frente do Marco Andretti. Fórmula Indy 2008, a fórmula da emoção.
Estamos a 71 voltas do final da prova e o Vitor vai buscando a aproximação de novo em cima do Scott Dixon. Seria importante buscar essa posição antes da parada para troca de pneus e reabastecimento. Então tivemos duas paradas e nas duas oportunidades a equipe Panther do Vitor Meira foi mais lenta do que a Chip Ganassi. Então ele precisa ganhar na pista para tentar voltar na frente. E aí quem sabe a gente vai para a hora da verdade. Aí você vê o Tony Kanaan sendo muito pressionado pelo Ryan Briscoe, piloto da Austrália, que vai à caça ali do brasileiro pela quinta colocação. O Hélio Castro Neves é o 10º colocado. Ainda dá tempo de você participar do lance final Olimpíada e levar para casa um Ford Ka 0 km. Envie agora uma mensagem de texto do seu celular com o valor do seu lance para 1313. Se ele for o menor e único, você compra um Ford Ka amanhã no final do jogo do Campeonato Brasileiro. E não para por aí não, hein? O seu lance vale também uma incrível Mercedes-Benz C200 Vanguard no dia 24 de agosto. Isso mesmo, o seu lance vale para a Mercedes e também para o Ford Ka. Envie o valor do seu lance para 1313. Não esqueça a vírgula para separar os... Você recebe na hora o status do seu lance. Participe. Aí a Danica mais uma vez. Primeiro colocado é o Marco Andretti, segundo Dan Weldon. Scott Dixon é o terceiro, Vitor Meira é o quarto. Tony Kanaan vem pela quinta colocação, Ryan Briscoe é o sexto. A Danica vai ocupando a 17ª colocação, ela que largou em último na 26ª. Já mais uma parada para a troca de pneus e reabastecimento que vai ser muito importante para começar a definir a prova. E olha, a Danica Patrick, olha, bandeira amarela. Uma pancada forte Milka ali. Duno. A venezuelana Milka Duno, pancada forte. Temos bandeira amarela. Aí você está vendo o pedaço do carro da Milka Duno e estamos em bandeira amarela. Fórmula Indy 2008, a fórmula da emoção. Milka, you okay? Come back. Já, hein? Já os boxes estarão abertos. Já, segura aí. É jogo rápido, você vai acompanhar tudo aqui na Band. Fórmula Indy 2008, a fórmula da emoção. Com a bandeira amarela, faltando 64 voltas para o final da prova. A gente vai rever a entrada de box, momento importante deste grande prêmio de Kentucky. A gente vai rever a entrada de box, o reabastecimento. Você está vendo aí o Scott Dixon já na pista. Estamos com a bandeira amarela, a Milka Duno acabou batendo. Aí você vê o trabalho para a retirada do carro da Milka Duno, a limpeza da pista, tudo ok com a piloto da Venezuela. 64 voltas para o final da prova. Vamos então ver como foi a parada para a troca de pneus e reabastecimento. Aí você está vendo o momento da parada. Marco Andretti era líder. Ali o Scott Dixon, o Dan Weldon. O momento da chegada dos três pilotos. O Vitor Meira parando ali, ó. Você vê a chegada logo atrás do Marco Andretti, do Tony Kanaan. Realmente troca de pneus. O Vitor um pouquinho mais atrás. Vamos ver a saída neste momento. Tudo ok, vai saindo o Scott Dixon. Lá atrás vai saindo o Marco Andretti. Ó, ele sai. E sai o Scott Dixon. Saindo ali Marco Andretti, Scott Dixon, Tony Kanaan em terceiro, o Vitor Meira na quarta colocação, Dan Weldon o quinto, o sexto Ryan Briscoe, o Ed Carpenter o sétimo, oitavo o Hélio Castro Neves. O Dixon conseguiu sair à frente do Marco Andretti, ganhando 2 posições nos boxes. A gente vai ver o momento exato da saída do Dixon e também do Marco Andretti. Piquinho só na frente do Scott Dixon de Celso Miranda. O grande perdedor dessa parada foi o Dan Weldon, perdeu 3 posições e o Tony ganhou 2, a exemplo do que aconteceu com o Scott Dixon, ou seja, aquela bela ultrapassagem com estratégia que o Marco Andretti fez para cima do Scott Dixon foi recuperada pela equipe Chip Ganassi, que devolve para o líder do campeonato a liderança da prova. De novo um trabalho competente da equipe Ganassi nos boxes e mostrando toda a atenção para conquistar o campeonato com o Scott Dixon neste ano. 63 voltas para o final da prova. Estamos juntos aqui na Band. Vamos chegando à hora da verdade do Grande Prêmio de Kentucky. Fórmula Indy 2008, a fórmula da emoção. Cartão Ipiranga. Peça já o seu. Scott Dixon é o primeiro colocado, Marco Andretti é o segundo, Tony Kanaan é o terceiro, Vitor Meira é o quarto. Temos aí 2 brasileiros entre os 4 primeiros colocados em busca da vitória. Depois Dan Weldon é o quinto, Ryan Briscoe é o sexto, o sétimo Ed Carpenter, o oitavo Hélio Castro Neves, o nono Ryan Runteray, o 10º o Bud Rice.
Essa é a situação de momento, estamos com a bandeira amarela, uma prova com poucas bandeiras amarelas. Fórmula Indy 2008, Fórmula da Emoção. Voltamos com imagens ao vivo do circuito oval de Kentucky. Aí você está vendo, voltando à pista, o Terry Mann. Estamos com bandeira amarela, já tem a relargada, hein? Scott Dix é o primeiro, Marco Andretti é o segundo, Tony Kanaan é o terceiro, Vitor Meira vem pela quarta colocação. Depois aparecendo em quinto, Dan Weldon. Depois nós temos o Ryan Briscoe em sexto, Ed Carter é o sétimo, Hélio Castro Neves é o oitavo. Com relação aos outros brasileiros, a expectativa de bandeira verde já. O Bruno Junqueira vai ocupando a 14ª colocação, o Jaime Câmara é o 18º, o Mário Moraes é o 20º, Henrique Bernoldi é o 22º colocado. Essa é a situação de momento, às 60 voltas do final da prova. Celso, dá para fazer a corrida sem mais uma parada? Vamos ter que esperar aí para ver que momento vai ter a relargada, porque os carros só vão até 51 voltas em bandeira verde com o tanque de combustível. Portanto, se relargar agora, tem de fazer mais uma parada. Só que a pista ainda está muito suja. E temos agora uma situação diferente, Vini. Sempre tivemos os dois carros da Chip Ganassi entre os 3 primeiros, os 4 primeiros colocados. Agora o Scott Dix é o primeiro. Marco Andretti, da Andretti Green, vai ocupando a 2ª colocação. O Tony Kanaan é o terceiro e o Vitor Meira em quarto. Esse aí é o dono da Andretti Green, o Michael Andretti. Esse piloto, um dos melhores pilotos na história da Fórmula Indy. E o Michael Andretti comentando o que ele está buscando na equipe, que é a coesão da equipe, ainda mais agora que anunciaram a renovação do contrato de Tony Kanaan por mais 5 anos, e onde ele deu mais uma dura lá em Edmonton, na Danica Patrick e no próprio filho, no Marco Andretti, botando todo mundo para trabalhar junto. Agora, olha, 50 voltas para terminar, 59 voltas, não dá para administrar. Muito provavelmente nós vamos ter uma corrida de estratégia com alguns pilotos, como a Danica Patrick, de repente optando para economizar combustível, como ela e o Hélio Castro Neves fizeram no Japão e deu certo, e outros que vão optar por aquele splash and go no final, apenas uns litrinhos de etanol para terminar a prova. Fórmula Indy 2008, a fórmula da emoção. Caixa, o banco que acredita nas pessoas. Caixa. Aí você está vendo o Hideki Muto, vai para uma tática diferente, hein? Já vai colocando combustível, vai tentar chegar ao final da prova. Agora o Hideki Muto, não sei que posição vai voltar, mas passa a ser um candidato, hein, Celso? É uma aposta inteligente, porque 58 voltas, completado o tanque, mais algumas voltas em bandeira amarela, ele pode ter combustível para ir até o final, hein? Daqui a pouquinho, relargada, já. Ainda dá tempo de você participar do lance final Olimpíada e levar amanhã para casa um Ford Ka 0 km. Envie agora uma mensagem de texto do seu celular com o valor do seu lance para 1313. Se ele for o menor e único, você compra um Ford Ka amanhã no final do jogo do Campeonato Brasileiro. E não para por aí, hein? O seu lance vale também uma incrível Mercedes-Benz C200 Vanguard. No dia 24 de agosto, isso mesmo, hein? O seu lance vale para Mercedes e também para o Ford Ka. Envie o valor do seu lance para 1313. Não esqueça a vírgula para separar os centavos. Você recebe na hora o status do seu lance. Participe. Olha o Hélio Castro Neves também já fazendo a sua parada. Mostrando ou validando a tática do Hideki Muto. É isso aí. E não só ele, ó. Tem mais. Tem também Jaime Câmara. Piloto da Conquest. Vai também para uma tática diferente, 57 voltas para o final da prova. Isso cresce em emoção no final. Totalmente, Theo, até porque é uma lembrança do que aconteceu no Japão, quando o Hélio Castro Neves foi administrando o consumo de combustível, quase ganhou. Só que a Danica Patrick, mais levinha, administrou ainda mais do que ele e levou aquela vitória. Agora, esse é o problema de ser um dos líderes da corrida. Os líderes não podem arriscar na estratégia. Vai pro tudo ou nada o Hélio Castro Neves, hein? Não só na prova, mas também com relação ao campeonato. Na próxima volta, vamos para a verde. Fórmula Indy 2008, a fórmula da emoção. Mach 3 Turbo Victory, seja o melhor hoje.
Temos aí 56 na passagem, serão 55 voltas para o final da corrida. Scott Dixon é o primeiro, o segundo é o Marco Andretti, Tony Kanaan é o terceiro, Vitor Meira é o quarto. Brasileirão 2008 aqui na Band, amanhã a partir das 3h30 da tarde, tem Botafogo e Palmeiras para todo o Brasil, menos para a cidade do Rio de Janeiro, que vai ficar com Vitória e Vasco. Brasileirão 2008 é aqui na Band, emoção pura da Fórmula Indy também. Vamos para a relargada, olha o Marco, vai se aproximando do Scott Dixon, recomeça altíssimo. Velocidade, o Grande Prêmio de Kentucky. Já vai Marco Andretti para cima do Scott Dixon. Já mergulha Tony Kanaan para cima do Marco Andretti. Já vem por baixo o Tony. Fantástico o Tony nessa relargada. Vai buscando a segunda colocação. O Marco Andretti vem por cima. O Tony Kanaan vai à caça dele. Já chegou também o Vitor Meira. Já coloca do lado do Tony. Já ganha a posição o Vitor Meira. Já é o terceiro colocado. E o Tony vai para cima. O Tony vai para cima. É uma briga brasileira pela terceira colocação. Vitor Meira vai assumindo a terceira posição. Marco Andretti é o segundo, a caça do Scott Dixon. Estamos na hora da verdade do Grande Prêmio de Kentucky. Olha o Tony, vai buscando de novo a terceira colocação em cima do Vitor. E é muito importante também acompanhar a partir de agora o Hélio Castro Neves. Vem para uma tática diferente. Ele que está na 12ª colocação. Precisa da vitória para respirando com relação ao título. Mas lá na frente, Vitor e Tony vão lutando pela vitória. O Tony agora vai perdendo um pouquinho o rendimento, hein? O Vitor vai embora o Vitor. O Tony vai sendo pressionado pelo Dan Eldon. Essa é a luta que vale a 4ª colocação. Vai ser de arrepiar o final do Grande Prêmio de Kentucky. Tem dificuldades aí o Tony para se manter na 4ª colocação. Agora escapa um pouquinho. E olha o Ed Carpenter, hein? Que boa prova. Vai chegando aos boxes mais uma vez o Darren Manning. Pode abandonar a corrida. Problemas com Darren Manning. E olha, até uma coisa que chama a atenção é que todos os pilotos têm uma linha muito rápida andando por baixo. O único piloto que consegue ser rápido na linha do meio, andando um pouco mais em cima, é Vitor Meira. Isso pode fazer uma diferença enorme no final da prova. E a gente viu nas outras relargadas que o Vitor precisava de 2, 3 voltas para entrar num ritmo mais forte e começar o ataque. Ele já conseguiu ganhar a posição do Tony. O Tony agora tem muitas dificuldades para se manter em quarto. E o Vitor já vai se aproximando do Marco Andretti. Na última volta, ó, 24.4 o Marco Andretti, 24.4 o Vitor e 24.5 o Scott Dixon. Esse é o Ed Carpenter. Vai ali para cima do Ryan Briscoe. O Tony escapou um pouquinho do Dan Eldon. Importante também a gente saber como é que está o consumo de combustível de cada um dos carros. Quem está economizando, quem está usando tudo que pode, já prevendo a parada para o Splash and Go. Quem está lá atrás, no caso, o Hélio Castro Neves, tem chances. Só que ele tem muitos carros para passar. Ele tende a diminuir a diferença em relação aos líderes. Tá difícil a vida do Helinho na prova. O Hélio é o 10º colocado. Conseguiu ultrapassar o Hideki Muto e vai ocupando a 10ª colocação. Essa é a disputa pela liderança. Scott Dixon é o primeiro colocado. Marco Andretti é o segundo. Scott Dixon é que vai lutando pelo título com o Hélio Castro Neves. Olha o Marco Andretti como vai para cima. Já aparece o Vitor Meira na imagem. Que final de prova fantástico você vai curtir com a gente aqui na Band e também no Band Esportes. 48 voltas para o final da corrida. Não há diferença entre os dois primeiros colocados. O Tony se mantém na 4ª colocação, sendo pressionado pelo Dan Eldon. Lado a lado. Tony por dentro, Dan Eldon por cima. Lá na frente também a briga muito boa entre o Dixon e o Marco Andretti. Daniela Sicarelli faz a festa com Vini e uma galera show de bola. Quem pode mais? Amanhã, 1h15 da tarde, aqui na Band. Interessantíssima essa briga pela liderança na prova. Uma briga que a gente está vendo há várias voltas. Não consegue a ultrapassagem. E ali tem aquele produto que eles colocam na pista, né? E você vê que eles passam por ali, parece que é uma poeira, mas não é não. É o produto exatamente para tirar o óleo, para secar ali o asfalto. Lá atrás o Tony continua sendo muito pressionado e vai embora o Marco Andretti. Fórmula Indy 2008, a fórmula da emoção. SBP, o preferido do Brasil, também na versão elétrico. E olha, nesse momento, o único que dá a pinta de estar tentando economizar combustível, dentre esses 10 primeiros, é o Hélio Castro Neves.
Os outros todos vêm andando no mesmo ritmo, na casa das 218 milhas, que era a velocidade mais rápida durante a prova. Faltando 45 voltas para o final da corrida, o Hélio Castro Neves é o 10º colocado. Tem muita gente para ele ultrapassar, só que se ele se mantiver na pista e todo mundo for para o Splash and Go, não vai sobrar para ele, porque ele é o único que está na mesma volta do líder. E o Hélio Castro Neves, neste momento, ele está a 7,5, 7 segundos e meio atrás do líder. Esse é o Ed Carpenter. A luta ali é pela 6ª colocação com o companheiro de equipe do Hélio Castro Neves, o Ryan Briscoe. Olha, é uma prova tática a partir de agora. Eu diria que, na verdade, no Grande Prêmio de Kentucky, faltam 44 voltas. Uma corrida, claro, Fórmula ainda 380, 390 km por hora. Sempre tem as provas rápidas, mas essa é uma prova com poucas bandeiras amarelas. E por isso vai ser um final de arrepiar, tanto em termos de tática, quem vai fazer o Splash and Go, como também a disputa na pista. E o Hélio Castro Neves está vivo. Esse é o Ed Carpenter. Vai lutando ali com o Ryan Briscoe para ser o 6º colocado. E ali vai entrando Hideki Muto. de novo. Pois é, Hideki Muto e com problemas, hein? Porque ele foi um dos pilotos que optaram por aquele último reabastecimento na tentativa de completar a prova. E ali você vê o Tony Kanaan lutando para ser o 4º colocado, chegando o Dan Weldon em cima dele, coloca um pico na frente. O Tony dá o troco. Acompanhando tudo ali atrás, já vai aparecendo o Ed Carpenter e também o Ryan Briscoe. O Scott Dixon na última volta passou só 887 milésimos à frente do Matt. Olha o Dan Weldon, companheiro de equipe do Dixon, quase o toque. O Tony se mantém à frente. Coladinho, coladinho, já tem o Ryan Briscoe e também o Ed Carpenter. Que imagem bonita, ó. 4 carros na luta ali por 2 posições. E desse jeito na pista eles tiram velocidade uns dos outros. Andando lado a lado não é vantagem para ninguém. Por isso os 3 primeiros colocados vão sumindo. Scott Dixon é o primeiro, Marco Andretti é o segundo, Vitor Meira é o terceiro. O Vitor está a 398 milésimos atrás do Marco Andretti. E o Marco agora aproximou, hein? O Marco vem muito próximo do Scott Dixon. É difícil para o Tony, hein? Agora vai ficar complicado. Quem sabe ali ele consegue se manter. Perdeu um pouco o contato também o Ed Carpenter. Theo, você vê o que é essa linha de dentro nessa pista, o que é difícil ultrapassar por fora. Agora, olha, uma coisa que chama atenção nesse momento é que a estratégia do Hélio Castro Neves pode dar certo se não pintar outra bandeira amarela. Se pintar bandeira amarela, começa a facilitar a vida de todo mundo. Aí o Tony Kanaan. E logo após a emoção pura da Fórmula Indy, tem o Jornal da Olimpíada. Aí depois a super cobertura com os eventos ao vivo, do jeito Band. Sempre mais gostoso, com muito mais emoção, muito mais informação, muito mais opinião para você. Às 6 da manhã com o Luciano do Vale, com o Neto, com o Godoy. Tem Brasil e Nova Zelândia. Ernesto Viso vai para os boxes. Piloto da Venezuela. Scott Dixon é o primeiro, Marco Andretti é o segundo, Vitor Meira é o terceiro. Tony Kanaan vai lutando para se manter na 4ª colocação. Deve ter sido ali uma punição para Ernesto Viso. Você viu que ele passou reto. 37 voltas para o final da prova. O Tony se mantém em 4º. Olha quem aparece ali, ó. Ryan Runterway, hein? Vai aparecendo bem no final da prova. E é fim de prova para o Hideki Muto. Fim de boa prova para o Hideki Muto, dando a pinta de um problema no rolamento da roda traseira direita. Anda pela liderança. Scott Dixon e Marco Andretti. Abriu demais o Marco Andretti, hein? Abriu demais o Marco Andretti, mas não perdeu velocidade. Porque continua a pressão em cima do Scott Dixon. E já aparece o Vitor Meira. Vai ganhando a posição o Marco Andretti. Marco Andretti vai sendo líder. Tenta dar o troco agora o Scott Dixon. Passou um pouquinho à frente. Já vem o Scott Dixon. Ainda não conseguiu, agora sim. Agora consegue a ultrapassagem o Marco Andretti. É o novo líder da prova. Estamos a 35 voltas do final. E já vem Vitor Meira para cima do Scott Dixon. E já tem retardatário. Que final de prova fantástica aqui na Band e no Band Esportes. Olha o Vitor, coladaço. Já vem coladaço em cima do Scott Dixon. Quer porque quer a 2ª colocação. Vai que vai para cima. Quem sabe agora colocando de lado. Quem sabe agora tenta encontrar um pouquinho espaço. Você vê o pico do carro do Vitor Meira. Vai buscando a sua primeira vitória na Fórmula Indy. Vai buscando com essa vitória, quem sabe, ajudar o próprio Hélio Castro Neves na luta pelo título, com está à frente, que é o Scott Dixon. Perdeu um pouquinho o contato. 34 voltas para o final da corrida. Ali é retardatário, hein? E ali é o Ernesto Viso, que é complicado, é complicado. Você vê que chega de novo o Scott Dixon e chega também o Vitor. Quase o toque. Vem o Vitor por fora. Quem sabe agora? Quem sabe
chave agora. Já coloca o carro na frente. Vai embora, Vitor Meira. Assume a segunda colocação, Vitor Meira. É tentar ultrapassar agora o Viso, hein? Deixar pra trás essa confusão aí que esse venezuelano. Já coloca de lado. Vai embora, Vitor Meira. Já deixa para trás o retardatário. Vai a caça agora do Marco Andretti. Líder do campeonato, sendo conservador, ficou pelo lado de dentro e agora a briga vai ser muito boa. Marco Andretti e Vitor Meira pela vitória na prova, 32 voltas do final, tem muita coisa para acontecer. E ali o Tony Kanaan continua lutando, que briga fantástica, pela quarta colocação com o Dan Weldon. É impressionante. E olha o ritmo do Ernesto Venezuelano. Ele consegue acompanhar os líderes, realmente é um problemão. Olha o Vitor como se aproxima do Marco, hein? Tá decidido o Vitor. Impossível, Vitor. Você vê o Marco Andretti, é o dono da equipe e o pai do Marco Andretti. E o Vitor Meira vai buscando a aproximação. E sempre aquela história. Quem vai precisar parar para colocar combustível? E quem vai colocar muito ou pouco combustível? Ali, retardatária, é a Danica. Olha o Vitor, como vai para cima. Sem complicar, hein, dona Danica? Sem complicar, sem complicar. Já vai passando o Marco. Vai buscando a ultrapassagem também o Vitor. É um final de prova. Opa, dona Danica. Será que você vai complicar a vida? Eu já vi muito essa história na época de Michael e Mário Andretti. Já passou ali, mas já complicou, né? Totalmente. Já complicou. Direto o traçado, ficou na frente do Vitor. Já complicou a vida. Esse tipo de coisa que realmente não pode acontecer, independentemente de quem seja o piloto. Por exemplo, a gente já vê o Scott Dixon. Espero que não complique a vida também. O Scott Dixon está um pouquinho mais... exatamente, ó. Vai passando o Vitor, ó. Já deixa para trás a Danica. Tem que ser jogo limpo em todos os sentidos. Ali foi ultrapassado e continua dando trabalho. Está em 13º lugar a Danica. O Hélio Castro Neves é o 10º, hein? Tá numa tática diferente. Ficar de olho no Hélio Castro Neves. A tendência é que quase todos os pilotos, pelo menos os primeiros colocados, precisem parar para o reabastecimento. O Tony vai lutando para se manter em 4º lugar. Tá ali o Tony, Fórmula Indy 2008, a fórmula da emoção. Sol, patrocinadora oficial do Comitê Olímpico Brasileiro. Vamos para as últimas 27 voltas. Já já, logo após a emoção pura da Fórmula Indy, Jornal da Olimpíada. E depois a melhor cobertura dos Jogos Olímpicos de Pequim aqui na Band. Quase o toque ali do Dan Weldon para cima do Tony Kanaan. Assustador o jeito, dando esse tempo todo lado a lado, há um respeito mútuo muito grande. Só que os spotters também têm de trabalhar muito bem para que não haja o toque entre eles aí. Lembrando que o Hélio Castro Neves continua andando pelo menos a 3 milhas mais lento que os outros carros, numa preocupação evidente de economizar combustível. Vamos ver daqui a pouquinho a atitude da equipe Panther do Vitor. E também vamos ver daqui a pouquinho a atitude da equipe Andretti Green com relação ao Marco Andretti. Olha que imagem bonita, ó. Nós estamos falando aí de gente que está andando a cerca de 390, 400 quilômetros. Agora, finalmente, o Dan Weldon consegue a ultrapassagem em cima do Tony. Dan Weldon ultrapassa o Tony, é o 4º colocado. Dan Weldon, Tony Kanaan é o 5º. E você sentiu a dificuldade do Tony em segurar o carro, porque o Weldon passou e cruzou na frente do carro do brasileiro. Olha a dificuldade dele de segurar quando o Ryan Hunter-Reay aí quase foi para cima do muro. Aí o Ryan Hunter-Reay, ó, fica lento agora. CQC, na moral desses caras aumenta ainda mais. CQC especial de Olimpíada, segunda, 15 para as 10 da noite, aqui na Band. Por falar em Olimpíada, tem muito evento bacana para você curtir nessa madrugada. Tem o vôlei masculino brasileiro, tem ginástica, tem natação. E às 6 da manhã tem Brasil e Nova Zelândia. É o futebol masculino, as feras em campo. Vamos caminhando para as últimas 23 voltas. Um momento importante demais. Já vai chegando o Vitor de novo em cima do Marco. Essa briga vale a liderança da prova. 23 voltas para o final. Olha só o Vitor, de novo. Para cima do Marco Andretti. Vai para cima. E o spotter ali tentando empurrar o Vitor para cima do Marco. Já liberou. E é isso que tenta fazer o Vitor. Daqui a pouquinho vão entrar para o reabastecimento. Pelo menos para o reabastecimento. Praticamente não tem diferença entre os dois primeiros colocados. Tenta encontrar um espaço de fora ali o Vitor Meira. O Marco Andretti dá exatamente a parte de fora. O Vitor vem coladaço em cima do Marco Andretti. Praticamente 20 voltas para o final da prova, praticamente 40 quilômetros. Vai ser um final de prova de tirar o fôlego, porque ali atrás ó, tem o Scott Dixon, perdeu um pouquinho o contato.
Tenta de novo ali o Vitor Meira. Theo, e olha, nesse jogo de vácuo com o Vitor Meira andando atrás do Marco Andretti, ele economiza um pouco mais de combustível do que quem abre o vento, do que quem está na frente. Resta saber se isso pode fazer alguma diferença no final da prova. É o finalzinho de prova. Esse é o Hélio Castro Neves, está num ritmo diferente. Também tem possibilidades de vitória o Hélio Castro Neves. É o 10º colocado. Ali atrás o Bruno, hein? O Bruno que vai ocupando neste momento a 11ª colocação. E já vem de novo o Vitor. Vem coço coladaço. Vai pra cima. Mas também tem que se preocupar com a aproximação do Scott Dixon. Olha como já aparece o carro do Scott Dixon. Estamos a 19 voltas do final da prova. É isso que vai dizendo ali o spotter do Vitor, para ele tomar cuidado com a aproximação do número 9. E ele tem que ficar sempre do lado de fora para conseguir pressão aerodinâmica suficiente nas curvas. Por isso que ele não pode acompanhar tanto atrás do carro do Marco Andretti nas curvas. Na reta tudo bem, nas curvas ele tem que ficar atrás. E ó, Dixon chega. Dixon já cola, são os 3 primeiros colocados. Marco Andretti, Vitor Meira e Scott Dixon. Scott Dixon vai lutando pela sua 6ª vitória. Marco Andretti pela primeira na temporada, o Vitor Meira pela primeira na Fórmula Indy. Vale muito a sua energia positiva em todo o Brasil. Já vai chegando aí para a sua parada Bud Rice. 17 voltas para o final. Primeiro é Marco Andretti, segundo é o Vitor Meira. O Tony Kanaan vem pela 5ª colocação. O Hélio Castro Neves é o 9º. É o colocado Hélio Castro Neves. Estamos a menos de 17 voltas do final da prova. Fórmula Indy 2008, a fórmula da emoção. Caixa, o banco que acredita nas pessoas. Agora 16 voltas para o final da corrida. Que corridaça esse grande prêmio de Kentucky. E já vem o Vitor de novo. Ali um retardatário. Quem sabe agora, quem sabe agora. Olha o Scott Dixon também buscando a aproximação. Perdeu um pouquinho o contato. Esses são os 3 primeiros colocados. O 4º é o Dan Weldon. O 5º é o Tony Kanaan. O 6º é Ed Carpenter. O 7º Ryan Briscoe. O 8º Ryan Runter-Ray. O Hélio Castro Neves é o 9º. E o Vitor vai buscando a liderança de novo. E a indicação do spotter de que eles estão se aproximando de um grupo de 4 carros, 4 retardatários. Chance para ultrapassagem, modificação na liderança da prova. A briga vai ficando cada vez melhor. A melhor colocação em Kentucky em 2005, Vitor. Vai buscando a primeira vitória, vai buscando a vitória. Vai tentando lado, 15 voltas para o final da corrida. Lá atrás vai aparecendo o Scott Dixon. Tenta de novo o Vitor. 14 voltas para o final da prova. É de arrepiar o final do Grande Prêmio de Kentucky. Eu fico imaginando como está o Distrito Federal, a terra do Vitor Meira. Brasília. Amir Nas, que trabalhou com ele na Fórmula 3 Sul-Americana. Vai que vai pra cima o Vitor e tem retardatário sim, ó. Como já informou o Spot. Quem sabe seja o momento do bote. 13 voltas para o final do Grande Prêmio de Kentucky. E já chegou o Scott Dixon. E já vai o Vitor. Um momento muito perigoso. Porque além de chegar em 4 retardatários, são 4 retardatários muito rápidos. E um momento emocionante. 13 voltas, agora 12 voltas para o final da prova. O primeiro é Marco Andretti, Vitor Meira é o 2º. Ali a Sarah Fischer, que ocupava a 10ª colocação. E vai ficando ali o Marco Andretti e vai ficando também o Vitor, porque vão para os boxes. Vão para o reabastecimento, o Scott Dixon continua na pista. É momento importante demais. Agora é hora. O que não fizeram nas primeiras paradas é fazer agora. É fazer agora nessa parada. Ali na frente tem o Bruno Junqueira. O Vitor vai parar antes, o que é importante. Porque o Bruno já parou também. Vai chegando o Marco Andretti, vai chegando o Bruno. Vai chegando o Vitor. A parada é só um reabastecimento, hein? É só um reabastecimento. Vai embora o Vitor. Olha o Marco. Olha o Vitor, olha o Marco. Ali tem, me parece, o Bruno. Já saiu ali de mais um. E vai a caça agora o Vitor. Dan Weldon atrapalhou bem a saída dele ali. Vamos ver quem é que passou pelo cone primeiro, né? Porque isso vai determinar a posição deles aí, se é que vai haver necessidade de troca de posição. E aí você vê o Scott Dixon, nada de parar, hein? Precisa entrar o Scott Dixon. E o Hélio Castro Neves agora é ver a posição dele, hein? Tony Kanaan é o 2º, Ed Carpenter é o 3º, o Briscoe é o 4º, o 5º Ryan Runter-Ray, o 6º Hélio Castro Neves. Eu não sei se esses 5 primeiros vão precisar parar. Se todos os 5 primeiros
Ficar de olho, hein? Porque é um momento importante para o Hélio Castro Neves, que de repente não precisa mais parar. O Dixon pode passar e colocar uma volta nele, mas ele vai ter de parar. O Dixon ainda tem de parar. Por isso que ele vai passando, ó. Passa o Hélio para colocar uma volta em cima dele. Mas já deu para perceber que o Dixon também está economizando combustível, hein? 8 voltas para o final da prova, hein? 8 voltas para o final da prova. E nesse momento, Tony Kanaan é o quarto colocado, briga pela terceira colocação com o Ed Carpenter. Vamos ver também o momento de parada desses aí. Ed Carpenter, Tony Kanaan. Aí está o Ryan Briscoe, estava na frente do Hélio Castro, já fazendo a sua parada. É um final de prova cheio de expectativa. Esse é o Dixon. Vai entrando o Dixon. Vai também para a sua parada. Vamos ver daqui a pouquinho a situação do Vitor, a situação do Marco Andretti. E toda a atenção de não passar pela velocidade permitida nos boxes. Exceder a velocidade pode render uma punição. E outra, Theo, será que essa velocidade média que o Hélio está mantendo de 212 milhas é suficiente para ele fazer 6 voltas mantendo a primeira colocação? Ainda tem essa dúvida. Ali o Hélio Castro Neves, Ed Carpenter em cima dele. Vai chegando o Scott Dixon para a sua parada e vai voltando. Vamos acompanhar aí o Hélio Castro Neves. Você vê que toda a atenção para cima do Hélio Castro Neves. A Sarah Fisher vai passando, ó. Você vê aí, ó, que a última parada dele foi na volta 143. O Dixon, o Hélio Castro Neves é o líder, o Hélio Castro Neves. O Vitor é o quarto, o Dixon é o segundo colocado. Vamos ver se ele tem combustível para ir até o final da prova. Hélio Castro Neves é o líder. Ali a gente vê a Danica Patrick. Não complica a vida, Danica. Já complicou muito a vida hoje. Hélio Castro Neves é o líder, 5 voltas para o final. Um resultado muito importante para o Hélio Castro Neves com relação ao título. Vai buscando a sua primeira vitória nessa temporada, o Hélio Castro Neves. O segundo é o Scott Dixon. O Marco Andretti vem na terceira colocação. Tá ali o Hélio. Além de tentar escapar do Scott Dixon, o Hélio Castro Neves precisa economizar combustível. Scott Dixon é o segundo colocado. Vai tirar um pouquinho com relação à diferença, mas vai continuar vivo com relação ao campeonato. Hélio Castro Neves, se conseguir a vitória. Tá difícil para ele. A média de velocidade caiu para 209 milhas, mostrando que o problema de economia de combustível existe, mas ele também está para o pneu. O carro dele está muito lento agora. Aí o Hélio Castro Neves completando mais uma volta. Estamos a 3 voltas do final da prova. É a hora da verdade no Grande Prêmio de Kentucky. Já vem Hélio Castro Neves na passagem duas voltas para o final da prova. A diferença é de 5,5. 5 segundos e 5 décimos. Essa é a diferença. Vem para completar mais uma volta. Ele é ultrapassagem mais uma volta, hein? Estamos a 2 voltas do final da prova. 2 voltas do final do Grande Prêmio de Kentucky. Hélio... E é ele falando com o Team Syndic, dizendo a respeito do que está faltando. Faltando 2 voltas, ele tem que se manter na pista nessa velocidade. E o Dixon vem chegando. Vem tirando o Dixon na passagem, apenas uma volta, hein? Na passagem, uma volta, última volta. Hélio Castro Neves é o primeiro, olha a aproximação do Dixon. Já deixa para trás Dário. Vai buscando a aproximação. Hélio é o primeiro, Dixon segundo. Você no carro do Dixon. Hélio Castro Neves vem para os últimos metros. O Dixon vai buscando a aproximação em cima do Hélio Castro Neves. Vai tentar a ultrapassagem. Dixon em cima do Hélio. Vai ultrapassando o Scott Dixon. Não perde mais Scott Dixon. Vence o Grande Prêmio de Kentucky. Vence praticamente em cima da linha Scott Dixon. Hélio Castro Neves passa na segunda colocação. Scott Dixon vence mais uma vez. Chega a sua 6ª vitória. Cada vez mais próximo do título, Celso Miranda. A tática dele deu muito certo, sempre velocidade, parou depois de todo mundo, deixou cair para a terceira colocação o carro dele, economizou combustível, parou durante 2,7 segundos apenas, e isso foi decisivo para ele voltar para a pista com velocidade suficiente para passar o Hélio Castro Neves, que teve de diminuir muito o ritmo. 205 milhas na última volta, foi muito lento, era a única tática do Hélio para conseguir mais pontos nessa prova. Ele andava atrás da 10ª colocação o tempo todo, foi o melhor que pôde fazer o Hélio de novo. Scott Dixon o primeiro, Hélio Castro Neves o segundo, Marco Andretti o terceiro, Vitor Meira o quarto, Dan Weldon o quinto,
15º, Ed Carter o 6º, na 7ª colocação Ryan Briscoe. Você vê ali o Tony Kanaan passando em 8º, o Ryan Runteray o 9º, o Bud Rice na 10ª colocação, a Danica Patrick chegando em 11º, Oriol Serviat o 12º, o 13º o Ernesto Viso, o Bruno Junqueira na 14ª colocação, Sarah Fischer na 15ª, o Jaime Câmara terminando em 16º, o Mário Moraes em 17º, o Hideki Muto 19º, e aí depois você tem os últimos colocados, Willy Hermann. Pois é, Theo, apesar da frustração do Hélio não ter ganho a prova, na realidade foi a melhor estratégia que ele poderia fazer, porque ele não tinha um carro nessa prova sequer para chegar em segundo. Aliás, foi a 7ª vez que o Hélio chegou esse ano em segundo lugar. Mantém-se na briga pelo título, mas perdendo terreno cada vez mais para o vitorioso de novo, Scott Dixon. Agora, um detalhe. Claro que agora é o se não tem no automobilismo. O Hélio Castro Neves fez o seu último abastecimento. Tá aí, ó. O que eu posso dizer? Pelo menos tivemos mais 3 voltas amarelas depois. Não seria o caso da equipe segurar até falar, olha, deve ser agora que vai sair a bandeira verde. Porque parou bem antes da bandeira verde. Se era uma tática arriscada, que arriscasse até o final. Eu acho que ainda tem por aí nesse cálculo a posição que o Hélio tinha na pista, porque ele poderia perder mais posições na pista, perder volta em relação ao líder. O limite dele para ir para o pit, para fazer a parada em bandeira amarela, mesmo em bandeira amarela, era essa colocação em relação à volta do líder. Daqui a pouquinho tem o Jornal da Olimpíada, hein? E já começando a melhor cobertura dos Jogos Olímpicos. Hoje tem vôlei masculino, hoje tem natação, hoje tem a ginástica, tem o handball, e hoje tem o Brasil também, seleção masculina de futebol. Daqui a pouquinho a gente vai ter a palavra do Hélio Castro Neves. Às 6 da manhã tem Brasil e Nova Zelândia. Você vai ter a narração do Luciano do Vale, comentários do Neto, do Godoy e as reportagens do Fernando Fernandes. Willy Hermann, Scott Dixon, que temporada fantástica, hein? 6 poles, 6 vitórias. Pois é, e uma temporada onde a sorte, acima de tudo, sorri totalmente para o Scott Dixon. Realmente difícil perder essa temporada a essa. Foi a 6ª vitória do Scott Dixon, mostrando que a equipe está realmente dominando o campeonato nesse tipo de pista, está sobrando. E hoje, nessa imagem aí que a gente vê recuperada nessa última volta, realmente a tática certa. E o próprio Dixon dizendo na entrevista que ele não tinha certeza se ia conseguir fazer ultrapassagem, não. Tentou o máximo possível com que a equipe lhe deu, que foi essa carga de combustível para a passagem aí, ó. Praticamente embaixo da bandeira quadriculada. Nós temos ainda pela frente Sonoma, Detroit e Chicago. E aí depois temos mais uma prova na Austrália, mais uma prova que não vai valer pontos para o campeonato. Brasileirão 2008 é aqui na Band. Amanhã, a partir das 3h30 da tarde, tem Botafogo e Palmeiras para todo o Brasil, menos para a cidade do Rio de Janeiro, que vai ficar com Vitória e Vasco. Brasileirão 2008 é aqui na Band. Vamos ver aí o que diz o Hélio Castro Neves e Celso Miranda. We saved enough fuel. I mean, not enough, unfortunately, to win the race, but we did not have the car, unfortunately, to be competing with those guys. And that's what I said. We're going to take a lot of gamble. And, man, it was just few hundreds of yards, I mean, short. And what an incredible strategy. I try everything. Team try everything. Second seems to be my place. What can I say? You know, so we're going to keep trying because it ain't over yet. O Hélio encara de um jeito bem humorado essa história de ser colocado de novo. Parece que deve ser a minha colocação. Ele diz que ele tentou tudo. A tática deles, depois que eles perceberam a falta de velocidade, falta de competitividade até no tráfego, era a única possível. Tentaram de tudo, era o que poderia lhe dar a vitória, não deu de novo. E a gente repete o que ele mesmo disse. Parece que o lugar dele é realmente o segundo neste ano. Daqui a pouquinho a gente tem mais Fórmula Indy aqui para você na Band. Já tem os Jogos Olímpicos de Pequim, você sabe, a melhor cobertura é aqui na Band. Fórmula Indy 2008, a fórmula da emoção. O Buddy Rice, que também tentou uma tática parecida com aquela do Hélio Castro Neves, parou e chegou em 10º lugar no campeonato. Ele que foi o vencedor das 500 milhas de Indianápolis em 2004. Theo, e o Tony Kanaan carregou o carro para o 8º lugar, ele que não tinha um equipamento competitivo nessa prova. Dos outros brasileiros, o Bruno Junqueira, 14º, Jaime Câmara, 16º e Mário Moraes, 17º. Já o Henrique Bernoldi terminou em 22º, acabou abandonando a prova por problemas de estabilidade no carro.
Você vê aí, ó, a imagem bonita da lua no circuito de Kentucky. Esta que foi a 14ª etapa. A próxima prova daqui a 2 semanas, o Grande Prêmio de Sonoma, circuito misto, que você vai curtir aqui na Band. Você está vendo aí, ó, momentos finais do Grande Prêmio de Kentucky. O Hélio Castro Neves liderava, mas não tinha muito combustível, estava poupando o que podia e chegava o Scott Dixon. E aí no finalzinho, o Scott Dixon ultrapassou o Hélio Castro Neves e ficou com a vitória. Daqui a 2 semanas, então, o Grande Prêmio de Sonoma. Segura aí, hein? É jogo rápido. Vem o Jornal da Olimpíada aqui na Band. Vem também Jogos Olímpicos no Band Esporte. Fórmula Indy 2008, a fórmula da emoção. Fórmula Indy. Oferecimento.